Olá, bem-vindos a mais um vídeo. No episódio 2 da série Python para investimentos, vou cobrir alguns princípios básicos da biblioteca Matplotlib que irei usar mais à frente nesta série para construir gráficos financeiros como este. Mas antes, é importante garantir que compreendes como interagem os diferentes elementos desta biblioteca de forma a que sejas capaz não só de construir as representações gráficas que te vou mostrar, mas também de criar representações gráficas adaptadas às tuas necessidades. Por isso, neste vídeo vou introduzir a hierarquia figura, gráfico, eixos. Vou também apresentar os objetos do tipo Artist, como estes se subdividem e como interagem entre si. E por último, vou-te mostrar algumas estratégias para poderes personalizar os gráficos do Matplotlib, fazendo uso de folhas de estilo e também dos parâmetros RC. Se estás a gostar da série, não te esqueças de deixar um like, subscrever se ainda não és inscrito e ativa também as notificações para não perderes nenhum vídeo. Para facilitar a navegação, deixo os timestamps na descrição. Vamos então para o vídeo. No vídeo de hoje vou-vos mostrar então como podem fazer uso do Matplotlib para analisarmos graficamente a informação que extraímos no episódio número 1 e que mostrei como é que poderíamos guardar no Google Sheets no episódio número 2. Antes de mais, gostaria também de destacar que vamos usar a livraria, ou aliás a biblioteca Matplotlib, mas é importante também destacar que o Matplotlib usa essencialmente duas abordagens. Uma fazendo uso do PyPlot e outra uma abordagem mais orientada a objetos. Eu vou deixar o link, de qualquer das formas, na descrição para poderem consultar aqui o Usage Guide, que explica em maior detalhe a diferença entre as duas abordagens. Mas, essencialmente, o PyPlot é uma abordagem que acaba por ser mais simples e se os gráficos não forem muito complexos, se calhar acaba até por ser a melhor abordagem. Mas, contudo, a recomendada, ou geralmente recomendada e que permite maior flexibilidade, apesar de poder ser, se calhar, inicialmente um pouco mais complexo de trabalhar, acaba por ser a abordagem orientada a objetos e vai ser essa que eu vou usar no vídeo de hoje. Como disse, deixo então o link para este Usage Guide, onde eles abordam em maior detalhe as diferenças, mas para já vou fazer só um tutorial relativamente simples, só para cobrirmos alguns pontos do Matplotlib antes de iniciarmos então a aplicação à informação das nossas ações. Pronto, então aqui para começar, aquilo que vou começar por fazer é importar então o Matplotlib. Vou importar o Matplotlib e dentro do Matplotlib o PyPlot as PLT, ok? E também, para fazer aqui um exemplo simples, vou importar também o NumPy, ok? E vou correr ambos os importes. Depois vou criar aqui uma nova célula, então, para, em primeiro lugar, gerarmos os dados, digamos assim, para fazermos um exemplo. Então, o eixo do X, aquilo que vou fazer, eu vou criar um array de NumPy, ok? E vai ser relativamente simples, vai ser números. Podem ir de 1 a 10, ok? Por exemplo, ou até podia omitir, por exemplo, aqui alguns valores, por exemplo, 7 a 10, só para dar se calhar um gráfico diferente. Ok, podemos correr isto. E depois também o y, que vai ser o x ao quadrado, ok? Só para criarmos aqui então o nosso eixo do x e o eixo do y. E depois de criarmos então os nossos dados, vou então gerar o nosso primeiro gráfico. E como é que nós fazemos isso? Fazendo uso do Matplotlib. Temos aqui dois métodos e atenção que eu aqui vou usar então a abordagem a objetos, que vai ser esta que estamos focados. Então, figura, vírgula, ax, ok, igual a plt.subplots, ok? E aquilo que ele vai fazer vai-me retornar, ok, tanto um objeto do tipo figura, ok, aqui este figura, e depois o ax que vai corresponder então a um gráfico, ok? E eu já vou explicar em maior detalhe qual é a diferença então entre a figura e o gráfico, que aqui aparece como ax. Então vou correr, ok? E ele retornou-me aqui esta informação, esta figura na prática que tem um gráfico. E aquilo que eu vou fazer vou agora desenhar, digamos assim, os meus dados, que é o x e o y, neste gráfico que eu acabei de criar. E podemos ver, pronto, que isto retorna-me então este meu gráfico, com os valores do x que eu identifiquei e com os valores do y que também criei anteriormente. Uma outra forma de nós também chegarmos a este mesmo resultado é fazendo
a criação da figura e do gráfico, que está aqui como AX, de forma separada. E como é que nós fazemos isto? Então, chamamos na mesma esta livraria, PLT, ok? Esta biblioteca, figure, para criarmos a figura, ok? E depois, posteriormente, vamos a esta figura, que está aqui nesta variável fig, e vamos adicionar então um gráfico, um plot, ok? E adicionamos esta figura e depois podemos desenhar então o nosso eixo de x e do y neste gráfico. Falta-nos aqui um B. E cá está. E chegamos aqui a este mesmo resultado. De forma a conseguirmos perceber melhor o que é que está aqui a acontecer, o Matplotlib disponibiliza aqui um gráfico que me parece bastante simples e permite ter a ideia de como é que esta informação está em termos de estrutura hierárquica, ok? E podemos ver, e acho que aqui se torna mais simples este exemplo que eu mostrei no Google Colab, é que nós temos aqui a nossa figura e dentro da figura temos o que eles se referem como axis, ok? E aqui não confundir os axes com eixos, ok? O axis refere-se ao gráfico, sendo que podemos ter múltiplos gráficos dentro de uma figura e depois dentro de um dado gráfico ou de um dado axis nós temos os eixos, aí sim, os axes que aparecem aqui, vamos ter sempre um eixo do y e um eixo do x para cada um destes gráficos e dentro de uma figura podemos ter múltiplos gráficos. Para mostrar então e para ficarmos com uma melhor percepção então de como é que está esta estrutura e como é que se relacionam uns elementos com os outros, eu vou chegar aqui a um exemplo, vou mostrar aqui um exemplo que penso que poderá ajudar a ilustrar. Imaginemos que nós acedemos aqui à figura, ok, que nós criamos, e agora vamos aceder aqui ao axis, ok? E se nós consultarmos, o que é que podemos ver que dentro então da minha figura, este axis vai ser então o gráfico, eu posso ver que tem aqui uma lista com um objeto tipo subplot, ok? E por exemplo, se eu consultar agora descer mais um nível e consultar aqui o ax.figures, ok? Ou seja, vou agora ao meu gráfico e vou ver o que é que ele tem associado, que figuras é que tem associado, aliás, figure, que figura é que tem associado, porque obviamente que um gráfico só vai estar associado a uma figura. E podemos ver que ele tem aqui associado a esta figura, que foi também eu criei anteriormente. Se eu chamar aqui o fig, podemos ver, lá está, que é esta mesma figura que eu chamei anteriormente, ou que eu criei anteriormente. E podemos ver como é que isto está estruturado. Por exemplo, se eu consultar agora dentro do axis o eixo do x, ok? Ou seja, dentro desta figura AX, vou consultar o eixo de x. E podemos ver o que é que nos retorna. E vamos ver que retorna-nos aqui um objeto do tipo eixo, digamos, axis, ok? E podemos também fazer o mesmo se quisermos ver o eixo do y, ok? E podemos ir vendo esta estrutura. A mesma coisa acontece se eu quiser ver, aliás, isto aqui devia ser x-axis, ok? E aqui podemos ver então o eixo do y e aqui o eixo do x, ok? E temos aqui dois objetos, então, um objeto do tipo eixo de x e outro do eixo do y. E podemos também, se nós quisermos ver, à semelhança do que fizemos aqui para ver um nível hierárquico superior, por exemplo, se eu for à minha figura AX, vou, por exemplo, ao eixo do x, ok? E agora vou ver, por exemplo, que gráficos é que tem associado, ok? Se nós vimos, o que nos retorna então este subplot que já nos retornava quando nós tentamos aceder através deste fig.axis, ok? E isto parece-me que dá aqui uma boa visão de qual é que é a estrutura no que toca às figuras, aos gráficos e depois também aos eixos. Uma coisa que eu também gostava de realçar no que toca aqui então à estrutura deste package e como é que as coisas funcionam é que se nós consultarmos mais uma vez aqui a documentação do Matplotlib, ok? Aquilo que podemos ver e que nos é referido aqui é que temos aqui digamos um gráfico da anatomia do que pode ser uma figura, não é? Ou a figura de uma anatomia do que pode ser um gráfico do Matplotlib e podemos ver que temos aqui diferentes elementos. Temos aqui o título, temos aqui a figura, temos
o tal gráfico, aqui o axis, temos aqui o eixo de x, eixo do y, e o que é importante realçar aqui é que todos os componentes que estão aqui nesta figura acabam por ser objetos do tipo artist, ok? E cada objeto do tipo artist pode ser de dois, ou pode-se subdividir então aqui entre dois tipos, containers e aqui os primitives, ok? Os containers foi aquilo que já mostrei, então temos as figuras, depois dentro das figuras vamos ter aqui os axes, que vão ser os gráficos, ok? E depois aqui o axis, então x e y, que vão ser os eixos, e depois também aqui um quarto elemento que eu não referi, que é o tick, que acaba por ser os diferentes incrementos que temos ao nível dos eixos, ok? E depois temos aqui os primitives, ok? E estes primitives são gerados por diferentes métodos, sendo que estes containers, como o nome indica, acabam por ser objetos que guardam das duas uma, ou containers de níveis hierárquicos inferiores, ou podem guardar também aqui estes primitives. E como é que esta interação funciona? Através destas funções. Imaginemos, eu tenho aqui o AX, que vai ser então o meu gráfico, e no gráfico eu vou chamar então este método plot. E aquilo que ele vai fazer é, vai-me gerar então aqui um primitivo, que é este line 2D, e vai-me guardar no container correspondente. E a mesma coisa aqui para este legend, este método vai-me gerar então este primitivo legend e ele vai-me guardar também no container correspondente. E é assim que funciona esta interação entre estes métodos que nós chamamos e a geração de primitivos e depois guardar aqui nos containers. Sendo que os containers, em termos de Python, acabam por ser listas de objetos, ok? Sendo que, salientar que quando estivermos a ver atributos, normalmente atributos ou seja, que têm um nome no plural, acabam por ser listas, ou seja, múltiplos objetos, enquanto se estiver só no singular, então acaba por ser só um objeto apenas. Voltando aqui ao Colab e avançando então aqui no nosso exemplo, para ilustrar então agora com mais alguma informação, vou chamar então aqui, já tinha feito o download, os dados da Microsoft, por exemplo, ok? Vou ilustrar aqui com a informação da Microsoft e vou chamar o Adjusted Close, esta coluna, e depois também podemos ter dados da Apple, por exemplo, e mais uma vez vou buscar a informação do Adjusted Close, ok? Adjusted Close. Pronto, ok. Posso então correr isto e alguma coisa que não está a funcionar. As no attribute APPL. Exatamente, pois de facto o ticker da Apple é um pouco diferente, é AAPL, ok? Correu, funcionou tudo bem. Podemos então criar o nosso gráfico com estas duas séries temporais, ok? Voltando então ao que tinha feito anteriormente, vou criar a minha figura, plt.figure, e depois à minha figura, aquilo que vou fazer é adicionar então um subplot, ok? Vou adicionar um subplot à minha figura e aqui podemos ver que estes valores que eu introduzo são aqui number of rows, number of columns e o index, ok? E vou correr então este pedaço de código e pronto, criamos então o nosso gráfico, está aqui vazio. Aquilo que vou fazer é, agora para vos mostrar esta interação que estava a explicar anteriormente entre os containers e os primitives, aquilo que vou fazer é imprimir, ok? No AX, que é o meu gráfico, vou imprimir aqui o lines, ok? E vou ver o que é que ele me vai retornar. E podemos ver que ele me retorna aqui uma lista vazia. Contudo, se eu chamar aqui, ou se eu criar, digamos assim, uma linha, e como é que eu posso fazer isso? Através do plot, ok? Por isso, voltando aqui anteriormente, podemos ver que este ax.plot vai então gerar-me um primitivo do tipo line 2D, ok? E podemos ver isso a funcionar aqui. Por exemplo, data, msft, vírgula, e vou adicionar aqui um label, ok? Só para eu saber, depois poder apresentar no gráfico e saber que informação é que corresponde, ok? Line 2D. E vou também imprimir novamente este ax.lines. Ok, vou correr. E o que é que podemos ver? Anteriormente, o ax.line estava vazio, mas quando eu corri e chamei esta função .plot, aquilo que ele fez foi guardar-me
um objeto do tipo line 2D dentro da minha lista ax.lines, ok? E, por exemplo, imaginemos que eu agora quero desenhar uma segunda linha para apresentar a informação da Apple. A lógica é a mesma, faço o ponto plot, data, underscore, Apple, ok? Aliás, isto aqui está mal, não está com este sticker, por isso vou colocar aqui assim, para não ter problemas, label igual a Apple, ok? E pronto, e mais uma vez vou imprimir o ax.lines e ver o resultado. E agora podemos ver, mais uma vez, começou como vazio, eu adicionei-lhe com o ponto plot um objeto do tipo lines e agora adicionei-lhe um segundo objeto com informação da Apple e vemos então que já temos agora uma lista com dois objetos do tipo line 2D. E podemos ver então aqui que temos o nosso gráfico. Se nós quisermos apresentar então estes labels, que nós já definimos aqui, aquilo que temos de fazer é ao gráfico AX, que está aqui guardado no AX, vou chamar então este método legend então, para adicionar então esta legenda aqui referente à Microsoft e à Apple. E se eu imprimir, só por curiosidade e para esclarecer, se eu imprimir aqui o line 1, imprimir o line 2, aquilo que vamos ver é este objeto é o mesmo que está aqui, ok? Ou seja, o que resultou deste ax.plot, de chamar este método, é o mesmo que aparece aqui guardado no line 2D e a mesma coisa aqui para este line 2, que também é o mesmo objeto que aparece aqui. Outros métodos também gostaria de mostrar e que também podem ser interessantes para adicionarmos mais informação ao nosso gráfico são o set, ok? Os métodos do tipo set. E era isto que eu queria mostrar. Por exemplo, imaginemos que eu quero adicionar então uma legenda, mas agora aos eixos, aos diferentes eixos. Se eu imprimir em primeiro lugar na minha figura, faço AX, vou selecionar o meu eixo do X e depois vou ver o label, ok? Vou ver se ele tem aqui alguma informação guardada. E podemos ver que, ok, temos aqui a informação da localização e depois temos aqui este como vazio. E aquilo que podemos fazer é adicionar então informação a este label. E como é que o fazemos? Podemos chamar novamente o nosso AX, a nossa figura, e podemos fazer setXLabel, ok? SetXLabel e depois, por exemplo, quer dizer que o meu eixo X vai ter a etiqueta data, ok? E posso correr. E ele vai-me adicionar então aqui a data. E posso fazer a mesma coisa para o eixo do Y, por exemplo. ax.yaxis.label e vamos ver se temos aqui alguma informação. Está vazio, mais uma vez, ok? Este era a que vinha do anterior. E posso adicionar então o eixo do Y. Aliás, o label no eixo do Y. E vou colocar adjusted closed, porque acaba por ser a informação que nós temos apresentada. E podemos ver que ele adiciona-me aqui este label. E podemos também adicionar um título, ok? E como é que eu adiciono o título? Vou na mesma ao meu gráfico, faço ponto .title, set underscore title e vou colocar gráfico Microsoft, por exemplo, e assim Google, ok? Que é a informação que eu tenho, aliás, Google não, Apple, que é a informação que eu tenho apresentada, pronto. E adiciono aqui, mais uma vez, esta informação. E se eu agora mostrar aqui o meu gráfico, aquilo que podemos ver é que eu adicionei então um título, gráfico Microsoft Apple, adicionei aqui um label ao nível do eixo do Y e adicionei aqui um label ao nível do eixo do X. E aqui podemos ver também como é que estes métodos deste set estão a fazer alterações ao nível dos containers que eu mostrei anteriormente e a adicionar diferente informação que nós vamos inserindo aqui nestes parâmetros dos métodos. E uma coisa que também relativamente ao matplotlib que gostava de adicionar é que até agora este tem sido o output dos nossos gráficos, mas esta informação, esta forma ou este estilo de apresentação do gráfico também pode ser alterado. E para isso, o matplotlib tem uma função que nos permite fazer esta alteração. Ou seja, de base, o matplotlib já carrega alguns estilos e que nós podemos ver aqui,
mas nós podemos alterar e identificar um outro estilo ou atribuir um outro estilo se for do nosso agrado, digamos assim. E por isso, podemos ver aqui a lista que tem imensos tipos de estilos e no caso o que eu vou querer selecionar vai ser este ggplot e por isso aquilo que faço é plt.style.use e depois vou querer o estilo do ggplot, ok? E vou correr. E, por exemplo, se eu corresse novamente esta minha figura, até vou aqui um pouco mais atrás, se eu corresse novamente aqui esta minha figura, podemos ver que o gráfico se altera completamente, ok? Porque agora já estou a usar aqui um estilo de imagem e de gráfico diferente. Uma outra alteração que também podemos fazer aos gráficos é alterar então os RC, ou os parâmetros RC Parameters. E para isso, o que é que isso nos vai permitir? Vai nos permitir fazer uma série de alterações. Mais uma vez, vou deixar o link com informação mais extensa. Obviamente que o Matplot tem muitas funcionalidades, eu aqui só estou a cobrir, acaba por ser uma parte mais superficial, até porque é aquela que nos vai permitir, ou é suficiente para nos permitir desenhar os gráficos que vou mostrar a seguir, mas é muito mais extensa e tem muito mais funcionalidades que não seria possível cobrir tudo aqui neste tutorial. E por isso, uma das nossas opções, como dizia, de alterar os parâmetros acaba por ser alterar a dimensão das figuras, por exemplo. E para isso podemos usar aqui os parameters e isto aqui acaba por ser um dicionário que tem associada uma série de variáveis que vão então manipular aqui os settings, estas definições do Matplot. Figure size, ok? E aliás, antes de fazer uma atribuição, vou até imprimir para vermos qual é que é a informação então que temos associada a esta variável. Então, e se eu correr, e aqui tem a informação do figure size, podemos ver que temos aqui 6 por 4, que é o tamanho que está, ou o tamanho desta imagem. Mas eu poderia alterar, ok, este tamanho para, por exemplo, imaginemos um pouco maior, 8, 6, ok? E se eu correr, vou alterar então, e se eu imprimir novamente, podemos ver que ele se alterou, ok? Que esta informação se alterou, ok? O 8.6. E agora, se eu gerasse novamente os meus gráficos, e para isso vou recorrer novamente a estas células, podemos ver que o gráfico acaba por ser muito maior. E a mesma coisa aqui, se adicionássemos os nossos labels e o título, podemos ver que o gráfico é muito maior e pronto, isto também é uma das funcionalidades que podemos ajustar. Eu aqui vou retornar aqui este tamanho anterior, ao 6x4, para ser mais fácil também para vermos aqui no ecrã. E pronto, e podemos então avançar agora para algumas aplicações mais específicas então das nossas ações e para gráficos financeiros. O vídeo de hoje termina por aqui. Se gostaste, não te esqueças de deixar um like, subscrever se ainda não és inscrito e ativa também as notificações para não perderes nenhum vídeo. Vemo-nos no próximo episódio. Adeus!